Nossa Senhora! Viva! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridas crianças, sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa celebração. Quero também acolher os jovens, os adolescentes, o pai, a mãe, os avós e as avós, que estão todos aqui dentro da igreja. E juntos gostaria que dêssemos uma grande salva de palmas acolhendo a Nossa Senhora das Graças. Vamos todos, Mamãe do Céu. Mamãe do céu. Mamãe do Céu. Mamãe do céu. Obrigado pela vossa visita. Obrigado pela vossa visita. Mamãe do Céu. Mamãe do céu. Nós agradecemos. Nós agradecemos. Porque você hoje nos veio visitar. Porque você hoje veio nos visitar. Hoje você quer rezar conosco. Hoje você quer rezar conosco. Hoje você vai fazer com que as graças Hoje você vai fazer com que as graças do nosso Pai do Céu do nosso Pai do céu venham sobre mim, venha sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha família, sobre a minha casa. sobre a minha casa. Por isso, Mamãe do Céu, Por isso, Mamãe do céu, receba e aceite receba e aceite o meu canto de louvor. o meu canto de louvor. Maria, Virgem da Pureza. Maria, Virgem do Sim. Maria é aquela mulher que não soube dizer não à vontade de Deus. Maria é aquela que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Como você tem respondido às seduções, às moções, o chamado? Como você tem se comportado diante da palavra de Deus? A gente precisa dizer como Maria, dizer sempre sim, mas nem sempre conseguimos. E por todas as vezes que nós dissemos não ao projeto de Deus, por todas as vezes que nós fizemos o pecado, nós precisamos de pedir perdão a Deus. Precisamos de recomeçar uma vida nova. Agora convido você, criancinha, a juntar as suas mãozinhas em frente do seu peito. Junta a sua mão, duas mãos assim juntinhas, assim. Agora, coloca no seu peito essas duas mãozinhas. Inclina um pouquinho a sua cabeça. Fecha um pouquinho os seus olhos. E veja quantas artes você fez. Que barulho você fez. Quantas vezes você fez confusão em casa, com a sua mãe, com seu pai, com seu avô, com seu avô. Você bateu no seu irmãozinho, no seu coleguinha da escola. Você fez aquilo que desagradou a Deus. Pensa agora, por intercessão de Nossa Senhora, a Virgem da Pureza,
para que nosso Senhor lhe perdoe todos esses pecados. Pois tudo por Jesus, nada sem Maria. Ela está do nosso lado, entre nós, a sua imagem está entre nós, invocando a sua presença, para que ela nos ensine a dizer sempre o nosso sim, como ela disse o seu sim. Maria, todos juntos, Maria, Maria, Mãe da pureza, Mãe da pureza, ensinai-me a dizer o meu sim, ensinai-me a dizer o meu sim, ensinai-me a fugir do pecado, ensinai-me a fugir do pecado, ensinai-me a nunca desobedecer à vontade do meu Pai, ensinai-me a nunca desobedecer à vontade do meu Pai, aquele que está lá no céu, aquele que está lá no céu, juntamente conosco e com meu irmão Jesus, juntamente conosco e com meu irmão Jesus, e o Espírito Santo. e o Espírito Santo. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, por intercessão de Maria, nossa Mãe, por intercessão de Maria, nossa Mãe, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Jesus Cristo, Jesus Cristo, que nasceste da Virgem Maria que nasceste da Virgem Maria, e vos fizestes homem para a minha salvação, e vos fizeste homem para a minha salvação, morrendo na cruz morrendo na cruz, e ressuscitando, ressuscitando, tende piedade de mim. tende piedade de mim. Senhor, Senhor, que para a minha glorificação subiste ao céu, para a minha glorificação subiste ao céu, estás à direita do Pai, está à direita do Pai, e vireis para julgar os vivos e os mortos. e vireis para julgar os vivos e os mortos. Tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Jesus ressuscitou. Na beleza do que vemos, Deus mostrava o coração. Tudo canta, Deus é grande, Deus é bom e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo, que nos une por amor. Jesus ressuscitou. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Jesus ressuscitou. Deus nos fez comunidade para vivermos como irmãos, braços dados, todos juntos caminhamos sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem como nós. Jesus ressuscitou. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Jesus ressuscitou. Oremos. Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus ressuscitado continua agindo na comunidade que o reconhece e o segue. Ele se faz presente de modo especial nos que vivem a solidariedade e partilham o pão e a vida. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 da tarde. Então, trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola.
Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas, todos, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus, procurai o Senhor Deus de todo o poder, buscai constantemente a sua face, todos. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra, todos. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada em impostáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, e de seu santo juramento a Isaque, todos. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Era no mesmo dia, o primeiro da semana. 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles, sabe o que conversavam entre eles? Pelo caminho, eles conversavam sobre tudo o que tinha acontecido em Jerusalém. E você sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus morreu, Jesus foi preso, Jesus foi chicoteado, Jesus foi crucificado, Jesus morreu e Jesus foi enterrado. Os discípulos estavam voltando para a sua casa, conversando sobre isso. Então, enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo? O que vocês estão conversando? Enquanto vocês caminham, o que vocês estão falando? E eles pararam,
com um rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado e morto, à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto um anjo e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para entender e crer tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos bater palmas? Agora podem sentar. Agora eu vou vos perguntar. Posso? Posso perguntar? Posso. Isso. Quem é que se lembra uma palavra, tanto da primeira leitura como na segunda leitura, que é o Evangelho? Uma palavra só. Quem se lembra? Uma palavra. Se lembra? Não se lembra. Ninguém se lembra só de uma palavra. O que é que o Evangelho falou? Ninguém se lembra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então o que você vai levar para casa? A sua mãe está aqui? Só sua avó? E quando você chegar na sua casa aí, a avó perguntar: o que é que você escutou lá na igreja? Você vai falar o quê? E você? A bênção de Deus. A bênção de Deus. E você? Vai falar o quê? O que você vai contar lá em casa? E você? E você? E você? 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 E você? Se lembra de alguma coisa? Uma palavra só? Então vamos fazer o seguinte: a próxima missa que eu vejo. Oi? Como é que é? Ouviram Jesus só? Pelo menos uma palavra. Jesus, né? Não ouviram essa palavra Jesus? Ouviram ou não ouviram? Sim. Isso. Então o que é que fez Jesus? O que é que aconteceu com Jesus? Ele ressuscitou e eles foram e não viram enterrado. Isso. Então agora já vocês se lembraram já. Jesus morreu.
Jesus morreu na cruz, Jesus foi enterrado, e agora algumas mulheres foram lá, né, que vocês falaram que as mulheres foram lá, disseram que ele estava vivo. Não é assim que vocês falaram que nós ouvimos aqui? Agora nós vamos falar bem a história. Então, o que aconteceu? Nós, a semana passada, nós celebramos a Semana Santa, não é? Começamos segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa, quinta-feira santa, sexta-feira santa. Jesus morreu na sexta-feira santa. No sábado, nós celebramos a vigília pascal. No domingo, nós celebramos o domingo da Páscoa. Então, domingo da Páscoa significa que Jesus Cristo ressuscitou. E ele foi aparecendo a algumas pessoas. A primeira pessoa a quem ele apareceu se chama Maria Madalena e outras mulheres, como nós acabamos de ouvir. E essas pessoas, essas mulheres, foram comunicar a notícia aos apóstolos que Jesus estava ressuscitado. E então os discípulos saíram ali, foram até ao túmulo para ver se realmente Jesus tinha ressuscitado ou não. Só que eles encontraram tudo conforme as mulheres falaram, mas não viram nada. A ele não viram. Então agora hoje, São Lucas nos apresenta uma história. 2 discípulos saíram de Jerusalém e iam para a terra deles. A terra deles se chama Emaús. É como se fosse... Quem que fez crisma aqui? Recebeu crisma? Isso. No dia de crisma, todo mundo foi lá para a cabeçuda, não foi? Que até umas fotos estão aqui no jornal. Será que vocês se reconheceram aí no jornal? Se reconheceu? Isso, ainda bem que ela se reconheceu. Então todo mundo foi lá para a cabeçuda. E lá foi para a festa da... Vamos supor que tenha sido a festa da Páscoa. Todo mundo lá. Jesus morreu lá, Jesus foi enterrado lá, todos os apóstolos estavam lá, e algumas mulheres foram lá dizer que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Os discípulos foram ver se realmente tinha ressuscitado, não viram. Ficaram desanimados. Por quê? Já era no domingo, e Jesus ainda não tinha aparecido a eles. Algumas mulheres disseram que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não viram. Ficaram frustrados e desanimados, e agora vamos para casa, vamos fazer o que mais aqui? Se Jesus Cristo já não ressuscitou. Vamos voltar para o nosso trabalho. Então eles voltam para casa, desanimados. Nesse desânimo é que aparece Jesus, se coloca no meio deles, e eles não reconhecem Jesus. E Jesus disse para eles, e eles começaram a discutir: esse Jesus é mentiroso, esse Jesus é um intrujão, esse Jesus aqui são os Jesus de... Como é que chama isso aqui? Hã? É um Jesus só que só manda muita goela, muito gogó, assim concreto, não fala nada. Então, enquanto estavam falando sobre Jesus, Jesus apareceu no meio deles. Eles não reconheceram, pensaram que fosse um viajante. E ele perguntou: o que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo enquanto vocês estão caminhando? Estão falando sobre o quê? E eles disseram: você é o único que não sabe o que passou aqui em Jerusalém? Onde é que você andou? Todo mundo sabe o que aconteceu em Jerusalém, só você que não sabe? Você é cabeça dura ou cabeça no ar? Você está sempre voando, não há terra, não tem juízo, não pensa. É mais ou menos como às vezes quando a mãe fica bem chateada com você. Você não tem, não bate bem aqui. Quando você faz arte, a mãe vai dizer: você não tem. E é bom que se a mãe fala de você, você fica feliz assim? Você fica contente? Quando a mãe, a avó fala assim: você que tem a avó aqui, a sua avó tem aqui, né? Se você faz arte e a sua avó fala: você não tem juízo, você fica contente? Então, foi assim que eles falaram para aquele homem: você não tem juízo, não sabe o que passou em Jerusalém acerca de Jesus que fez isso?
ele dizia que era o Cristo, ele nos mentiu, agora já é o terceiro dia, ele nos enganou, ele nos passou a perna. E foram falando, Jesus então abre-lhes o entendimento, vai explicando, homens muito lentos, vocês que gostam de fazer barulho na igreja, vocês que gostam de fazer arte. E foi falando, e depois então, quando chegaram a casa, quase chegaram na aldeia onde eles iam, eles começaram a falar, Jesus, olha, homem, já está tarde, vamos, passe a noite aqui. Já está dormindo, já está chegando, a noite já está chegando, pernoite conosco, fica conosco, Senhor, porque já é tarde. E Jesus então aceita, fica com eles. Só que, quando ele se senta à mesa com aqueles homens que lhe convidaram, Jesus pegou no pão, partiu o pão e deu a eles para eles comerem. E assim que eles pegaram o pão, reconheceram que era Jesus. Quando reconheceram que era Jesus, eles ficaram e Jesus desapareceu. Jesus sumiu. E quando eles... cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus já tinha sumido. E eles então ficaram com muita coragem, com muita fé. Já era noite, mas saíram de novo de Emaús até Jerusalém. E quando chegaram a Jerusalém, encontraram os outros apóstolos reunidos. E os apóstolos disseram a eles, olha, Jesus apareceu a Pedro, a Simão. Jesus apareceu também a tantas outras pessoas. E eles então também contaram a história deles. Olha, nós fomos para lá, também Jesus apareceu a nós. Verdadeiramente Jesus ressuscitou. Agora, minhas crianças, o que é que esse texto nos quer ensinar no dia de hoje? Esse texto nos quer ensinar duas coisas. A primeira é de facto que quando nós estivermos reunidos, 2 ou 3, falando sobre as coisas de Deus, Jesus se faz no meio de nós. Por isso é que a Santa Mãe Igreja ensina as palavras de Jesus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Essa é a primeira coisa. Os discípulos de Emaús, os 2 discípulos conversavam e Jesus ficou no meio deles, porque eles estavam falando sobre Jesus. Estavam a falar das coisas do reino dos céus. Assim, quando nós como igreja nos reunimos, falando sobre as coisas de Deus, Jesus fica no nosso meio e caminha conosco. E quando Jesus caminha conosco, os nossos olhos ficam abertos. A gente passa a reconhecer Jesus. E toda pessoa que reconhece Jesus, toda pessoa que caminha na luz, toda pessoa que se deixa orientar pela palavra de Deus, ele não fica triste nunca, ele não vai ter medo, ele não vai ter vergonha, ele vive em função daquele que está no meio deles, que é o Jesus ressuscitado. Entenderam mais ou menos o texto que nos quer ensinar, o que o texto nos quer ensinar? Essas são 2 lições que esse primeiro texto nos ensina, o segundo texto, melhor dito, do Evangelho. Agora, o primeiro texto nos ensina o seguinte: se quando 2 ou 3 pessoas estão reunidas, Jesus está no meio delas. Se é verdade que as pessoas que estão com Jesus não têm medo nem da escuridão, não têm medo nem da morte, não têm medo nem da fofoca, nem da calúnia, não têm nada a temer, essas pessoas partilham a sua fé, essas pessoas testemunham a sua fé, essas pessoas mesmo não tendo dinheiro, não tendo nada para dar, mas eles possuem uma graça especial. E qual é essa graça especial? Essa graça especial nós a encontramos na primeira leitura. Pedro e João vão ao templo e quando chegam perto da porta da igreja encontraram um coxo. Sabe o que é coxo? Aquela pessoa que não anda bem, às vezes não tem perna, às vezes as pernas ficaram assim paralíticas, não conseguem andar, e ficava junto à porta da igreja pedindo esmola, mendigo. Vocês já viram mendigo? E pede dinheiro? Isso. Então era mais ou
sabemos um pobre que fazia assim, pedia dinheiro às pessoas que entravam na igreja e saíam. E quando Pedro e João entraram no templo, o que o mendigo faz? O mendigo começou a olhar para ver se eles tirariam dinheiro para entregar a ele. E Pedro diz assim: olha para nós, olha lá aquele mendigo lá, está pedindo dinheiro. Ele quer dinheiro. Então Pedro se aproximou, disse assim: olha, meu irmão, não tenho ouro, não tenho diamante, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, em nome de Jesus, morto e ressuscitado, eu te ordeno, levanta-te e anda. Vamos lá, em nome de Jesus, o Nazareno, eu te ordeno, levanta-te e anda. E o que aconteceu com o leproso? Com o coxo, ele se levantou e começou a andar. E começou a pular. Pulando, muito alegre, satisfeito, ele entrou na igreja, louvando e agradecendo a Deus. Então também a gente vai tirar duas lições. A primeira lição é a gente saber partilhar. Nós não temos dinheiro. Você tem dinheiro? Tem dinheiro? Mas a alegria você tem. Não tem? A simpatia você tem. Felicidade você pode criar. Então a primeira lição é a partilha. É a solidariedade, estar unido a quem está com dificuldade, quem precisa, é ajudar os outros, é ser uma boa pessoa, uma criança educada, uma criança respeitadora, uma criança que deseja coisas boas aos outros, uma pessoa que não é manhosa, uma pessoa que não é rabugenta, uma pessoa que não é capeta, uma criança que não é tranquila. Né? Essa é a primeira coisa, ser boa pessoa, boa criança, umas com as outras. E a outra lição que esse texto nos ensina também é a virtude da gratidão. Aquele coxo, ele ficou alegre porque ele foi curado, entrou na igreja cantando e louvando a Deus. Quem é que costuma agradecer quando recebe alguma coisa? Quando a gente recebe alguma coisa, a gente fala obrigado? Então a gente tem que começar a pedir, a dizer obrigado, a agradecer. Muitas meninas receberam a primeira comunhão, receberam o crisma, já não vem mais à igreja. Verdade ou mentira? Verdade. Algumas meninas fazem a primeira comunhão e somem. Essas são ingratas. A mãe cozinhou, preparou uma boa comida em casa, você come, se lambuza toda e nunca diz obrigada, mãe. Você recebeu uma bala da sua mãe ou de uma pessoa qualquer, você não sabe dizer obrigado. Obrigado. Então isso é ingratidão. Quando uma pessoa nos faz um favor, nós devemos dizer obrigado. Obrigado. Primeiro obrigado a Deus porque Ele colocou alguém na minha vida que fez esse serviço. Depois obrigado a essa pessoa que está fazendo essa coisa para mim. Então nós não podemos ser ingratos. Vejai que então são 4 lições que nós aprendemos na liturgia de hoje. A gratidão e a solidariedade, a ajuda aos outros. Essas são as 2 últimas lições. Agora a gente vai se colocar em pé, sem barulho nenhum, sem confusão. Se coloca em pé e agora a gente vai fazer a nossa oração. Para que o Senhor lá do céu, Ele próprio que falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estou no meio deles ou delas, para que Ele esteja aqui no nosso meio e ouça as nossas orações. Vamos todos responder: Senhor, renovai todas as coisas. Senhor, renovai todas as coisas. Cristo ressuscitado, abençoai nossos trabalhos e ações cotidianas em favor da vida, todos. Senhor, renovai todas as coisas. Cristo ressuscitado, fortalecei nossa solidariedade para com os necessitados, todos. Senhor, renovai todas as coisas. Cristo ressuscitado, iluminai todas as pessoas
que atua na comunidade, todos. Senhor, renovai todas as coisas. Cristo ressuscitado, ajudai-nos a viver a liturgia com fonte e cume da nossa caminhada cristã, todos. Senhor, renovai todas as coisas. Senhor, renovai todas as coisas, de modo muito especial, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos pais, as nossas famílias e a nossa comunidade, para que uma vez renovada, seja uma comunidade de fé, uma comunidade solidária, uma comunidade fraterna, uma comunidade que partilha a sua fé, fé alicerçada em vós que sois o ressuscitado, que viveis com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Agora podemos sentar para o ofertório. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de redenção humana, para que Ele nos reconcilie convosco e nos conceda a salvação nesta vida e na outra. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, sobretudo neste tempo, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito vem nosso Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, Pai, vós sois santo, sois a fonte de toda a santidade. Vamos ficar de joelhos. Santificai, pois, estas oferendas, derramai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão. Dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no nosso corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, por quem celebramos essa Eucaristia, cujos nomes estão aqui sobre o altar, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tome parte igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos ter piedade de todos nós, dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos agora rezar como o Senhor nos ensinou. Todos, crianças, adultos, todos, vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livramos de todos os males, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, damos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Graças ao mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado ao mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que traz pecado ao mundo, dai-nos a paz. felizes somos todos nós, crianças, jovens e adultos, convidados para receber Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de merecer minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Com tua morte, a morte viu o fim, do sangue derramado, a fim da renascer. Seu pé feito nova estrada abriu, e neste homem, o homem que se descobriu. Meu coração rediz, o amor, meu amor,
nossas preces para que este convívio redentor nos seja auxílio na vida presente e penhor da eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu quero dar boa noite a todos. Boa noite. Quero dizer, agradecer o pessoal da nossa paróquia, que é São Pedro Apóstolo, né, que acompanhou a Nossa Senhora da Graça. E quero agradecer também, né, a pessoa que se dedicou para fazer o nosso cartaz aqui tão bonito, que não mediu esforço, que foi a Sônia. Quero agradecer as crianças que domingo no culto eu pedi que elas viessem hoje na missa para receber a Nossa Senhora das Graças, e as crianças vieram. Muito obrigado. Quero agradecer também a coordenadora da catequese, que é a Eli, que foi a nossa comentarista aqui. Quero agradecer todos que estão aqui nesse dia e vamos agradecer com uma salva de palmas. Como jovens de cabeçuda que trouxeram a imagem, Nossa Senhora gostaria que viesse aqui a réplica da Cruz da Jornada Mundial da Juventude para venderem o peixe. O peixe é o camarão. É o camarão? Então tá bom. Vai vender o camarão. Boa noite, igreja. Boa noite. A imagem de Nossa Senhora das Graças, a partir do mês passado, vem visitando as comunidades em preparação para o nosso Pode Fé, um evento em preparação para a Jornada Mundial da Juventude, juntamente com a réplica da cruz. Ela vem visitar as comunidades, convidando a juventude para vir a participar no dia 28 de abril, né, que será agora no final desse mês, no ginásio de esportes da nossa paróquia, lá em Cabeçudas, que se dará início às 9 horas da manhã. Haverá almoço lá, que é R$5, né? E vai haver pregações, né, ministérios de música, e se findará à noite com fechamento com shows de bandas católicas e um DJ católico. Esse convite não serve só para a juventude, né? Sendo que eu sou um jovem de 30 anos, né, embora pareça 16. Aqui eu acho que tem juventude aqui de 60, de 65, e bonita ver uma igreja cheia de crianças desse jeito assim, né? Então, vendo que a juventude daqui está crescendo e germinando, a gente conta com a presença de todos, dos jovens de 8 até os de 66. Desde já a gente agradece a presença de todos e contamos com a presença de vocês. Obrigado. Até 66? Então, quem tem 67? Quem já tem 67? 69. 69? Então a senhora dá a seu. Não, é assim, ó. A senhora tem 67, tem 68, 70, 80, mas aqui é jovem. Então, aqui é jovem e aqui também é jovem. Então por que não vai ao encontro dos jovens? Vai sim. Tem mente jovem, coração jovem, sangue jovem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então a todos desejo uma boa noite, votos de continuação de Feliz Páscoa. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Nosso santo final é 173.